Graças a Deus, Deus. Sabe a principal lição do homem? Que a gente tem que aprender a trabalhar unido. Porque quando a gente aprende a trabalhar unido como igreja, que é um só corpo, a obra do Senhor sai. Temos que acabar com divisões, grupos. É trabalho das senhoras, só as senhoras vêm. É trabalho das crianças, só as crianças vêm. É trabalho dos jovens, só os jovens vêm. Quando descobrimos que a força da igreja está na união, na cooperação, na unidade, nós alcançaremos vitórias ainda maiores. Que Deus abençoe as nossas vidas como igreja, para termos somente coração de servos. Porque coração de servo deixa para trás o achismo, deixa para trás preconceitos, deixa para trás o que eu acho, o que eu quero. Ser coração de servo é para fazer a vontade do seu Senhor. E quando a gente age assim, Deus nos abençoa, mesmo com tempestade, com vento contrário, mas Deus nos abençoa, porque a mão do Senhor está na união, a mão do Senhor está na comunhão, a mão do Senhor está na unidade. Onde há divisão, Deus não pode operar. Vamos ao texto bíblico. Não poderia deixar de dar esta palavra pastoral, porque estava ali o Espírito Santo de Deus mandando falar. E quando a gente sobe aqui, a gente tem que deixar Deus falar o coração e usar. Eu quero pensar com você nesta noite sobre esse seguinte tema: é preciso evitar o pecado, pois ele pode nos levar à prisão e à morte. Poderia estar pregando hoje sobre qualquer outra coisa. Poderia estar pregando hoje sobre prosperidade. Poderia estar pregando hoje sobre vida financeira abundante. Poderia estar desafiando a igreja, trazendo mensagens que façam você sair daqui com o seu coração cheio de coisas boas, que vão fazer com que você saia daqui, vá para o seu trabalho amanhã e diga: eu vou conseguir realizar muitas coisas. Mas tudo se resume nessa palavra, nessa mensagem bíblica, daquilo que é a essência da bênção de Deus na vida do homem. Ele não se afastar de Deus, ele fazer aquilo que Deus quer, ele não errar o alvo, ele não pecar. E eu quero pensar com você no texto de Gênesis capítulo 3. Como eu prometi pela manhã, vou procurar falar pouco e deixar o Espírito falar mais ao seu coração. Gênesis capítulo 3, você pode abrir a sua Bíblia. Mas a serpente, mais sagaz de todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, cozeram folhas de figueira, e fizeram cintas para si. Quando viram agora o Senhor Deus que andava no jardim, pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu:
ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu a da árvore, e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou, e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre, e comerás por todos os dias da tua vida. Comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez, em meio de dores dará a luz filhos. O teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. E Abraão disse: visto que atendeste a voz da mulher, e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste chamado, porque tu és pó, e ao pó voltarás. E deu ao homem o nome de Eva, sua mulher, por ser mãe de todos os seres humanos. Fez o Senhor vestimenta de peles para Adão e sua mulher, e os vestiu. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim que não estenda a mão, e também tome da árvore da vida, e coma, e vive eternamente. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra que lhe fora tomada. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refugio de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Feche os seus olhos nesse momento. Vamos falar com Deus. Senhor, muito obrigado pela tua palavra. Obrigado por cada vida aqui presente. E Senhor, que nesta noite o Senhor possa nos dar coração quebrantado, coração sensível, coração aberto para receber as orientações da tua palavra. Que o Senhor possa nos falar no mais profundo. Que o Senhor possa trabalhar em cada um de nós. E que possamos ter sabedoria para nesta noite fazer escolhas certas, corretas diante do Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém. A Bíblia nos aconselha a fugir da aparência do mal. E nós somos submetidos a este mal todos os dias. Desde o momento, na hora que a gente abre o olho, acorda, nós somos bombardeados pelo mal, pelas coisas que tentam nos tirar da presença de Deus. O homem vivia ali na mais perfeita harmonia, na mais perfeita comunhão com o Senhor, usufruindo de tudo aquilo que Deus criara para ele, todas as coisas boas. Ele tinha domínio sobre tudo. Ele podia comer, se alimentar, usufruir de tudo de belo, de maravilhoso que Deus colocou no jardim. Viviam felizes, e Deus trabalhou de uma forma tremenda para que aquele casal, aquela família instituída ali, pudessem viver felizes para sempre. Mas agora o homem, criado à imagem e semelhança de Deus, um dia resolveu desobedecer a Deus. Um dia
eles vão tomar uma decisão que vai mudar em definitivo a história de toda a humanidade. Aquele primeiro casal, Adão e Eva, agora vão pecar. E com a entrada do pecado, nós vamos ver toda a corrupção do gênero humano. Passa aí, está passando. O pecado vai trazer não somente para a vida dos nossos primeiros pais transtornos tremendos, como também para a nossa vida, porque por causa do pecado de Adão, todos nós fomos feitos também pecadores. Todos nós agora também nascemos já separados de Deus, longe de Deus, e precisamos de uma reconciliação com Deus. Aquele casal resolveu comer daquilo que Deus disse para não tocar e não comer. E mais grave de tudo é que eles premeditaram aquilo no coração. E o pecado vem trazendo mal a toda a humanidade, porque começou no interior, no coração de Adão e de Eva. Deus, Ele odeia o pecado. Ele odeia tanto o pecado que ali, naquele momento, quando Adão peca, quando o pecado entra no mundo, Deus promete que enviaria um que estaria resolvendo na vida do homem de forma definitiva o problema do pecado que o distancia de Deus. A promessa da vinda de Jesus Cristo está aqui registrado nesse texto. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Da semente da mulher viria um Jesus Cristo que estaria esmagando a cabeça da serpente, ou seja, destruindo aquilo que foi plantado no coração do homem de pecar contra Deus. E eu dou para você algumas definições de pecado, daquilo que podemos dizer que é pecado. Porque nós estamos vivendo num mundo em que o pecado é relativo. Aquilo que é pecado para um não é pecado para outro. Aquilo que é certo para um não é certo para outro. Aquilo que é errado para um não é errado para outro. Mas Deus nos abençoa, estende a sua mão para nós quando nós começamos a tratar o pecado como ele é, pecado que desagrada o coração de Deus, que distancia o homem de Deus. E quando nós identificamos o pecado na nossa vida, identificamos onde nós temos errado com Deus, identificamos onde nós temos aborrecido a Deus e tratamos o pecado, Deus, Ele estende a sua mão para nós. Pecado é rebelião, ou seja, desobediência contra Deus. Pecado também é um estado mal da alma, ou seja, uma distorção na sua condição espiritual diante de Deus. Pecado é errar a alma, e a teologia fala sobre isso. Errar a alma estabelecido por Deus. Pecado é a disposição de colocar outra coisa na nossa vida no lugar de Deus. Por isso, precisamos evitar o pecado. Precisamos nos afastar do mal. Precisamos evitar o pecado, porque o pecado, ele trouxe para a vida de Adão e de Eva consequências trágicas, desastrosas, não tão somente para eles, mas para toda a humanidade. E às vezes nós queremos brincar com o pecado. Às vezes o pecado se torna
conosco, que nós não queremos abrir mão dele, acostumamos a viver no pecado, mas Deus te fez para que você não viva no pecado. Você pode pecar, você pode errar, você pode desagradar a Deus, mas Deus te dá alegria, e por isso enviou Jesus Cristo para você viver sem ser escravo do pecado. O pecado não tem mais domínio sobre você, querido. Aleluia. Glória a Deus. O pecado não pode nos dominar, porque Jesus Cristo veio para nos dar libertação contra o pecado. Mas nós temos que evitar. Sabe por quê? Eu vou mostrar para você. Porque o pecado, a primeira coisa que ele faz, ele muda o seu relacionamento com Deus. O texto vai mostrar que aquele casal vivia ali, numa harmonia com o Senhor, toda tardinha Deus vinha e tinha um bate-papo, um diálogo com aquele casal. Era uma comunhão perfeita, uma alegria tremenda. Mas o texto vai dizer que um belo dia, depois deles comerem do fruto proibido, aquele casal ouviu a voz do Senhor chamando por eles: Adão, Eva, eu quero falar com vocês, eu quero conversar com vocês. E aquele casal, Adão e Eva, não mais podiam ter um diálogo de tete a tete com Deus, porque eles se colocaram em posição oposta ao Senhor, porque eles estavam no pecado, tinham desobedecido ao Senhor, eles não podiam mais conversar com o Senhor. Eles ouviram a voz de Deus, eles ouviram Deus chamando-os pelo nome, mas eles não podiam responder, porque o relacionamento com Deus estava rompido por causa do pecado. E o que eles fazem? Agora no casal, eles vão fugir da presença de Deus. É assim que o pecado faz conosco. Quando a gente perde, a gente foge de Deus, a gente se esconde, a gente tem vergonha, a gente não quer aparecer, porque nós sabemos lá no íntimo que Deus coloca isso, colocou isso em mim, colocou isso em você, a nossa consciência moral. É um chip que está aqui dentro. Nós sabemos quando nós desagradamos ao Senhor, e por isso nós nos escondemos, por isso nós fugimos. Por isso que nós queremos viver escondidos. Quando a gente faz alguma coisa errada, a gente faz às escondidas. A gente faz no oculto, a gente faz na escuridão, a gente faz nas trevas. Mas a palavra do Senhor nos garante lá em Lucas 2 que todas as coisas que estão nas trevas, todas as coisas que estão no oculto, todas as coisas que nós fazemos sendo escondidas, tudo isso vem para a luz, porque Deus manifesta todas as coisas que estão no oculto e no escondido. Por isso não adianta. Nós precisamos reconhecer que pecamos, erramos, e restaurar nossa comunhão com o Senhor. Por isso que a palavra do Senhor, lá em Efésios, capítulo 12, versículos 13 e 14, nos diz da seguinte maneira: vamos juntos para participar. Mas agora, Em Cristo Jesus, vós antes estavais longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual nos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade. presta atenção nisso, querido amigo visitante. A parede que te separava de Deus, do
relacionamento com Deus, viveu com comunhão com Deus, ela não existe mais. Jesus veio e derrubou essa parede de inimizade do homem com Deus. Agora você pode ter uma comunhão abençoada com o Senhor. Agora você pode conversar novamente com o seu pai. Agora você pode novamente dizer para o papai tudo aquilo que você precisa receber das mãos dele, e ele vai te ouvir, ele vai te atender, porque você é uma nova criatura, porque Jesus veio para quebrar toda a barreira de separação e anular o poder do pecado na sua vida e na minha vida. Nós devemos evitar o pecado. Nós devemos evitar o pecado, porque o pecado, além de causar rompimento no nosso relacionamento com Deus, gera em nós um sentimento de culpa. Um sentimento de culpa. O que é esse sentimento de culpa? É uma sensação terrível de que nós violamos a lei de Deus e nós merecemos a punição do nosso erro. Que sentimento horrível!